Vamos aprender a identificar e rotular os sentimentos e expressar o que estamos sentindo. O passo um da técnica, né, da habilidade emocional avançada é identificar e rotular os sentimentos. Dar clareza sobre aquilo que você está sentindo, né? É você conseguir, dentro de uma emoção, porque uma emoção, ela geralmente é expressa por vários sentimentos que vêm à tona ao mesmo tempo, cada um em sua intensidade, mas você conseguir rotular exatamente o que você está sentindo te ajuda a ter clareza sobre aquilo que te causou a emoção, quais são os sentimentos que vão vir à tona e como aquilo vai impactar você. Tá? Vou dar um exemplo. A pessoa, sabe aquele dia que você fala assim, nossa, estou me sentindo péssimo. Mas péssimo por quê? Você está sentindo medo? Você está sentindo tristeza? Você está sentindo raiva? Você está sentindo ansiedade? Esse péssimo está relacionado a qual sentimento, na verdade? Porque péssimo é muito amplo, né? Mas é preciso que você rotule. Está se sentindo cansado, né? Então é importante você identificar e rotular esse sentimento. E também conseguir identificar dessas emoções, né? Qual é a intensidade que você está sentindo em cada um deles. E aí o grande segredo sobre essa etapa de rotular e identificar os sentimentos é você não fugir dos seus sentimentos, mas você trazê-los para perto e tentar compreender. Deixa eu ver qual que é essa tristeza, a origem, deixa eu ver por que eu estou me sentindo ansiedade por conta disso, por que eu estou sentindo medo e qual a intensidade desse medo, por que eu estou sentindo um pouco de tristeza e por que esse conjunto, por que aquela ação me trouxe todos esses sentimentos, né? O que está por trás disso? Aí tem um formulário ali que pode te ajudar. Vamos ao passo 2, que é expressar o que você está sentindo. Né? Diferente lá da técnica 2, que no exemplo a pessoa ela disse que estava tudo bem e na verdade não estava, aqui não. Aqui você de fato começa a dar mais clareza para as pessoas que estão vivendo as situações junto com você, né? Se tiver sendo envolvida com alguém, e você conseguir expressar exatamente, não gostei de tal coisa, gostaria de entender melhor, né? Mas e expressar o que você está sentindo vem de você entender primeiro, é positivo, é negativo, né? Quais são, já tendo identificado ali quais são os sentimentos que estão vindo à tona, você conseguir trazer isso com clareza, né? Tem uma coisa que é muito importante, assim, as emoções não expressas, elas nos oprimem, né? E aí quando eu trago aquela experiência lá do primeiro vídeo, se você não assistiu, volte e assista novamente, né? Que fala sobre o efeito das emoções também no nosso corpo, com aquele exemplo lúdico lá da caneca, a água e o óleo. Uma emoção que você não expressa, você está colocando dentro ali da sua água óleo, dependendo de qual é a intensidade, né? Você vai colocar muito óleo e esse óleo cada vez mais vai te afetar de alguma maneira, porque, né, o óleo e a água eles não se misturam e sem nenhum processo, né, sem um entendimento daquela situação como um todo, você não vai conseguir fazer essa diluição, né? Por exemplo, o treinamento que a gente está fazendo agora, ele é uma maneira que você tem de encontrar técnicas para diluir esse óleo que provavelmente já existe uma parte em você, mas de várias coisas que foram reprimidas, né? Então é super importante que se faça isso. Mas é claro, vou expressar tudo que eu estou sentindo do jeito que eu estou sentindo? Não, porque o treinamento fala, né, muito sobre controlar e às vezes os sentimentos, se a gente deixar eles dominarem, a gente vai falar coisas que não tem nada a ver com a situação. Por isso que eu trago uma técnica que é muito comum em comunicação, que é uma técnica de feedback chamada SCI, né? Então, essa técnica ele elimina julgamento. A situação passou com uma pessoa que eu já tenho uma ideia sobre ela, de que essa pessoa ela é folgada, de que ela não gosta de mim. Então, ao invés de eu já vir dizendo, você não gosta de mim, né? Porque naquele dia você falou tal coisa. Eu tento dizer, nossa, naquele dia, quando você falou aquilo, eu me senti meio mal. Eu queria entender qual foi o motivo. Então, o SCI, que é a situação, ele fala exatamente qual foi o contexto onde a situação aconteceu, o comportamento, o falar tal coisa
que aqui eu não vou trazer um exemplo real, mas o comportamento foi o que a pessoa falou, e o impacto, que é como eu me senti. Toda vez que eu falo isso, eu dou a oportunidade da pessoa, né, que está ouvindo, e que teve o comportamento dela poder me dizer qual era a intenção que ela tinha. Inclusive, eu posso fazer essa pergunta no final: qual foi a sua intenção ao falar aquilo? Né? E aí eu vou tirar o julgamento e eu vou dar a oportunidade da pessoa talvez de me trazer elementos que eu não tinha conhecimento sobre a intenção, que eu vou começar a entender sobre o pensamento, o sentimento que se passou na cabeça dela, e isso vai ser importante até para a maneira como eu vou ressignificar, eu vou entender. E quando eu faço esse processo, né, olhando para a situação específica, é o momento que daquela experiência que eu voltei a falar, eu estou jogando um pouquinho de detergente junto com óleo, por mais que estava ali começando a me incomodar, mas já vou fazendo o processo de ressignificar. E isso vai se tornando mais natural quando você vai aplicando essas técnicas ao longo do tempo, que é o processo automático da inteligência emocional, quando ela já faz parte de você, né? Então, as situações elas começam a acontecer, mas você começa a resolvê-las de uma maneira mais rápida. Não deixa de te afetar, mas assim te afeta por menos tempo, né? Ou não fica lá reprimido, porque você tem mais coragem, mais elementos para você conseguir agir sobre aquilo, né? Então, aqui fica aqui uma dica. Depois pode pesquisar um pouco mais sobre o SCI e isso vai te ajudar a expressar, né? Mas expressar da maneira correta.